Tu vais aprender a controlar os teus pensamentos negativos, aquela voz interna que tu tens, que te sabota, que te impede de evoluir, que diz: tu não és capaz, tu vais falhar, tu nunca vais ser ninguém. Tu hoje vais aprender a controlar essa voz. Antes disso, vamos já entender aqui uma diferença muito importante, que é exatamente o quê? A diferença entre cérebro e mente. Cérebro e mente não são a mesma coisa. O cérebro é a tua parte física. É aquilo que, se tu cortares ou se tu partires a tua cabeça, tu vês lá dentro a massa cinzenta, a massa esponjosa. Isso é o teu cérebro. E no teu cérebro estão guardadas todas as tuas memórias passadas, os teus traumas, os teus bloqueios e as tuas crenças limitantes. Por outro lado, a mente é o quê? A mente é um campo invisível de energia. A mente tu não podes ver, tu não podes tocar, apenas podes sentir a sua energia. Qual é que é o grande problema desde início? O problema é que as pessoas movem-se pelo cérebro, vai fazendo as anotações do que eu te estou aqui a passar. As pessoas movem-se pelo cérebro, só que o cérebro, ele vê a vida pela ótica do passado, pela ótica dos traumas, dos bloqueios e das crenças limitantes. Por esse motivo é que a maioria das pessoas não consegue progredir, porque move-se pelo cérebro e o cérebro está preso ao passado, age com base no passado. O primeiro ponto, já importantíssimo, para tu evoluir na vida é o quê? Parares de te mover pelo cérebro e começares a mover-te pela mente, ou seja, pelo campo infinito de energia e não pela massa cinzenta que tem traumas, crenças e bloqueios. Isso é o primeiro ponto que tu já precisas de entender. Mas agora vamos destrinchar como é que tu vais de uma vez por todas dominar o teu cérebro, dominar os teus pensamentos. Antes disso, se tu ainda não me conheces, eu estou aqui para levar esta geração para outro patamar, para transformarmos esta geração e criar uma geração próspera, com liberdade física e mental, onde ela se sente realizada, onde ela cumpre o seu propósito. O objetivo é tu destravares o teu máximo potencial. Tu destravares a tua melhor versão. Eu aqui dentro só quero pessoas comprometidas com a sua melhor versão. Se tu só queres passar o teu tempo a assistir a mais um conteúdo e não fazer nada, eu não te quero aqui. Eu quero pessoas comprometidas em alcançar a sua melhor versão. Pessoas comprometidas em se orgulharem de quem elas estão a tornar. Pessoas comprometidas em deixar uma marca no mundo. Pessoas que querem fazer acontecer. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Eu não estou aqui para te vender mais conteúdo barato, mais conteúdo raso. Eu estou aqui para transformar a tua vida de uma forma totalmente absurda. Se tu queres isso para ti, já te inscreve, já me segue, já me acompanha. Se tu queres apenas mais uma live para passar o tempo, esquece. Passa para outra live, passa para outro vídeo, porque eu quero pessoas comprometidas. Esse é o propósito, simples e direto. Agora vamos entender como controlar a nossa mente, como controlar os nossos pensamentos. Tu já entendeste a diferença entre cérebro e mente? Cérebro é o campo visível, mente é o campo invisível. O cérebro move-se com base no passado, a mente move-se com base no futuro. O cérebro está preso às crenças, aos pensamentos, aos traumas, aos bloqueios do passado
E a mente é uma infinidade de possibilidades. A partir de hoje, tu vais te mover pela mente. Além disso, o que é que tu precisas de fazer? Tu precisas de controlar o teu cérebro. Talvez até ontem fosse o teu cérebro que te controlava, que te dizia o que fazias, que te dizia como fazias, como agias. A partir de hoje, em vez de ser o teu cérebro a controlar-te, és tu a controlar o teu cérebro. E porquê é que tu vais fazer isso? Por um motivo muito simples. Vamos parar e pensar 2 segundos. Se é o meu cérebro que me controla e o meu cérebro ele age com base no passado, o que é que acontece? Eu vou construir um futuro igual ao meu passado, porque o cérebro move-se pelo passado, certo? E nós não queremos isso. Tu queres um amanhã igual ao teu ontem? Não. Tu queres um amanhã diferente, um amanhã melhor, certo? Para isso, tu vais fazer o quê? Controlar o cérebro e mover-te pela mente. Agora eu quero falar aqui contigo sobre 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é o quê? É aquelas vozes que tu tens dentro de ti. Porque sim, essas vozes que tu tens, elas não são apenas contigo. Todas as pessoas têm essas vozes. Talvez tu tenhas uma voz que diz: tu não és capaz, tu vais falhar, tu nunca vais ser ninguém. Cuidado, que isso é perigoso. Fica quieto no teu canto. Isso é as vozes que tu tens. Todas as pessoas têm essas vozes. O que é que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa fracassada? A pessoa de sucesso controla essas vozes. A pessoa fracassada é controlada por essas vozes. O que eu quero contigo a partir de hoje é que tu controles essas vozes. E nós vamos dividir essas vozes em 5 tipos de voz. São elas quais? A primeira voz, a pior de todas, é a voz do capeta, a voz do diabo, a voz mais maligna de todas. A segunda voz é a voz do quê? Do cérebro, das tuas crenças, dos teus bloqueios, dos teus traumas. É a voz que se move com base no passado. Terceira voz é a voz de quê? Dos teus pais. O que os teus pais disseram sobre ti, o que os teus pais disseram sobre a vida, sobre o mundo, sobre o futuro. A quarta voz é o quê? É a voz do mundo exterior, do mundo em si, dos teus professores, dos teus amigos, do teu meio ambiente, das notícias. Isso é a quarta voz. As notícias, por exemplo. O mundo está difícil, o mundo está em crise, cada vez há mais desemprego, cada vez os salários são piores. Isso é a quarta voz. E a quinta voz é a voz de Deus, que era a única que tu devias de escutar. É a voz que te vai potencializar. É a voz de quem te fez. É a voz de quem conhece a tua real essência. Tu devias te mover por esta voz que diz que tu foste feito imagem e semelhança dele, feito para governar sobre tudo, que tu já tens tudo o que tu precisas para prosperar na vida. Só que o que é que acontece? Na maioria dos casos, tu dificilmente escutas esta voz e escutas as outras 4, certo? São essas vozes que estão no teu cérebro. É do capeta, é do diabo, é do cérebro, é dos teus pais e é do mundo. E tu permites que essas vozes controlem a tua vida. Questiona-te desde já. Quais são os pensamentos, essas vozes, o que é que elas dizem sobre ti, sobre o mundo, sobre o futuro? Se possível, pega numa caneta, num papel e anota o que essa voz diz. Essa voz diz que tu és capaz ou que tu não és capaz, que a vida é incrível ou que a vida é muito difícil, que é uma porcaria, que é complicada. O que é que essa voz diz sobre ti, sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo? Questiona-te sobre isso, porque se tu não te questionares, tu não podes
mudar. Questiona-te sobre isso. E o que é que tu vais fazer com essas vozes? Eu quero que tu imagines como se fosse uma aparelhagem de som, onde tu tens vários botões. Tu podes aumentar o agudo, podes aumentar o grave, podes aumentar várias coisas. O que é que tu precisas de fazer a partir de hoje para destravares a tua melhor versão, para alcançares os teus objetivos? Tu precisas de zerar todas as vozes e escutar apenas a voz de Deus. Tu precisas de ter muita autoconsciência e sempre que vier uma voz negativa, um pensamento negativo que te diz tu vais falhar, o que é que tu vais fazer? Zerar a voz. Aparece uma voz que te diz tu não vais conseguir. Zera a voz. Tudo, literalmente, o que te limita, tudo o que te limita, zera essa voz. Se a voz diz que tu vais falhar, zera a voz. Se a voz diz que tu não és capaz, zera. Se a voz diz que o mundo é difícil, zera essa voz. Tudo o que é negativo não pode ter espaço na tua mente. Entende isso? Tudo o que é negativo não pode estar dentro de ti. Porque se é negativo, vai impedir que tu alcances o próximo nível. Se é negativo, vai impedir que tu prosperes. Certo? Porque pensamentos, entende isto? Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações geram resultados. Se tu queres novos resultados, o que é que tu precisas de ter? Novas ações, novos sentimentos, novos pensamentos. Ou seja, tu precisas de controlar os teus pensamentos para poderes progredir na vida. Tu precisas de zerar estas vozes para evoluir. Porque, ei, enquanto tu tiveres uma voz que diz que tu não és capaz, que tu vais falhar, que tu não és assim tão bom, achas que tu vais evoluir na vida? Não tem como. Só que vamos entender o que eu te expliquei no início, a diferença entre cérebro e mente. O que é que acontece? Tu precisas de controlar o teu cérebro. Tu precisas de controlar essas vozes. Porquê? Porque essa voz é a tua programação passada. Essa voz é o quê? É os teus medos do passado, os medos que alguém te colocou, é os traumas que foram criados em ti no passado, é as crenças limitantes que criaram em ti no passado e é os bloqueios que foram criados em ti no passado. Por isso é que tu precisas dominar o teu cérebro, dominar as vozes e trocar pelo quê? Pela tua mente. Porque o cérebro move-se pelo passado. A mente move-se pelo futuro. E como é que nós fazemos isso? Falando do segundo ponto que eu te quero trazer hoje. Primeiro ponto, quero que tu anotes. Primeiro ponto é o quê? As vozes. Segundo ponto que eu quero que tu entendas hoje são as histórias. Ou seja, as narrativas. Como assim, Rodrigo? Histórias e narrativas? Já te explico. Da mesma forma que existem vozes no teu cérebro que te limitam, também existem vozes no teu cérebro que contam histórias, certo? Aquela história de mas tu nem és assim tão inteligente, tu não vais conseguir isso. Achas que podes ter sucesso? Para tu ter sucesso, tinhas que ter nascido numa família boa, tinhas que ter muito conhecimento, tinhas que ter um diploma, isto, aquilo. Isso são histórias que o teu cérebro te conta para quê? Para tu não evoluires. Achas que tu podes chegar longe? Não. Lembra-te de onde é que tu vieste. É impossível para ti chegares longe. Isso é as histórias do teu cérebro. O que é que nós precisamos de entender? Se queremos um novo resultado, uma melhor versão de nós, alcançar os nossos objetivos, nós precisamos de contar
uma nova e melhor história. Em vez de ser a história de eu nasci pobre, nunca vou ter oportunidade. Não, eu vou contar uma nova história. Eu nasci pobre, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer acontecer e eu vou transformar a minha vida, criar riqueza, criar abundância, criar sucesso. Mas eu nem sou assim tão inteligente. Pois não, mas a ciência mostra que existe a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro a esticar-se, o cérebro a adaptar-se. Então, eu não nasci inteligente, eu não sou ou não era inteligente, mas eu vou estudar, eu vou fazer acontecer e eu vou me tornar inteligente. Mas tu nem és assim tão capaz. Não, não faças isso, vais falhar. Não, eu não sou capaz, mas eu vou aprender, eu vou me capacitar e eu vou fazer acontecer. Entenda, o sucesso em tudo na vida depende da história que tu contas. E a história que tu contas a quem? Não é ao mundo, é a ti próprio. Agora pensa, que histórias é que tu contaste até ontem? E questiona-te, quais são as histórias que tu decides contar a partir de hoje? É a história do fracasso ou do sucesso? É a história de eu sou capaz ou eu não sou capaz? É a história de eu vim de uma família pobre, vou morrer pobre? Ou é a história de eu vim de uma família pobre, mas de mim vai vir uma família rica? Quais são as histórias que tu decides contar? Entende isto? Narrativas constroem histórias. Histórias são feitas por personagens. Tu és uma personagem da tua vida. Agora questiona-te. Se eu sou uma personagem, qual é a personagem que eu tenho interpretado? Qual é a personagem que tu interpretas perante a vida? Sucesso ou fracasso? Eu posso ou eu não posso? Eu sou capaz ou eu não sou capaz? Questiona-te sobre isso, porque, de novo, são as histórias que definem a tua vida. Se tu queres um novo futuro, começa a partir de hoje a contar uma nova história, a escrever uma nova narrativa e a interpretar um novo personagem. Estes são os dois pilares que eu quero que tu entendas. Para quê? Para controlares o teu cérebro, para controlares os teus pensamentos. Então, como é que tu controlas o teu cérebro e os teus pensamentos? Primeiro ponto, tu vais entender que o cérebro move-se pelo passado, pelas crenças, traumas e bloqueios. Ok. Então, segundo ponto, é tu entenderes que se queres ter futuro na vida, sucesso, seja em que área for, o que é que tu precisas de fazer? De te mover pela mente. Ou seja, um campo infinito de possibilidades. Construir o futuro que tu queres viver. Esse é o segundo ponto. Se tu não tens objetivos bem definidos, tu precisas de ter. Como é que tu queres chegar a algum lado? Se tu não sabes onde queres chegar, tu tens de ter objetivos claros. Isso nós vamos falar na próxima semana, mas os teus objetivos precisam de ser claros. Tu precisas de ter uma visão clara e nítida de onde queres chegar, porque a partir daí tu começas a agir de maneira diferente. Quando tu sabes para onde queres ir, tu sabes o que precisas de fazer, como te precisas de comportar, como te precisas de preparar. Tu sabes, se a minha caminhada for de 5 quilómetros, eu preciso de esta preparação. Mas se a minha caminhada for de 50 quilómetros, eu preciso de outra preparação. Mas tu só sabes o que tu precisas depois de decidir a caminhada que queres fazer, certo? Então decide onde queres chegar e ser nítido, ser claro, ser específico. Tu precisas de ter uma visão clara de onde queres chegar.
Mas isso é para outro dia. Hoje só precisas de entender que precisas de te mover pela mente, pelo futuro, pelo campo das infinitas possibilidades. Terceiro ponto, o que é que tu vais entender? Existem vozes no teu cérebro, as do diabo, as do cérebro, as dos teus pais, as do mundo e a de Deus. O que tu precisas de fazer é silenciar todas essas vozes. Porquê? Porque tu já entendeste que essas vozes são do cérebro e do passado e elas, sinceramente, não prestam para nada. Claro que se formos de uma maneira mais aprofundada, algumas dessas vozes estão presas a traumas do passado, a bloqueios e precisam de um acompanhamento mais especializado para serem desbloqueados. Mas isso, como é óbvio, não te posso passar aqui pela live. Quarto ponto é tu contares uma nova história. Tu entenderes, o teu cérebro, neste momento, enquanto eu estou a falar, ele está aí a contar uma história dentro de ti. Isto funciona, mas não é para mim. É muito fácil falar, mas fazer é difícil. O teu cérebro está a contar histórias neste momento. Simples assim. O que é que tu precisas de fazer? Tomar consciência dessa história e mudar a história. Questionar-te. Esta história que o meu cérebro está a contar, ela leva-me na direção do sucesso? Se me leva, ok, vamos continuar. Se não leva, esquece, muda a história, rasga o papel e escreve uma nova história. O teu cérebro, a todo momento, está a contar histórias. Entende isso? Mas tu precisas de tomar consciência e tu dizeres, ei, cérebro, calma lá. A partir de hoje, através da mente e através da visão que eu tenho do meu futuro, sou eu que escrevo as minhas histórias. Não és tu que dizes a história que eu devo viver. Sou eu que decido a história que eu quero criar. Sou eu que decido o personagem que eu quero representar. Isso é o que tu precisas de fazer para ter controle sobre o teu cérebro, sobre os teus pensamentos, sobre a tua vida e sobre o teu futuro. Controlas as vozes, controlas as narrativas, decides a história que queres criar. Ei, quem é que te para? Ninguém. Se tu desbloqueias a tua mente, desbloqueias o teu potencial, ressignificas crenças, traumas e bloqueios, encontras a tua real identidade, esquece. Não tem como te parar. Ninguém te pode parar. Porque entende, tu és imagem e semelhança de Deus, feito para governar. Só Ele é que te pode parar. Mas se tu estiveres alinhado com o teu propósito, Ele não te vai parar. O mundo não te pode parar. Entende isto. O mundo não para ninguém. O que para as pessoas é as histórias que elas contam a elas próprias. Ah, não, eu não sou capaz. Eu não sou assim tão bom. São as vozes que dizem, ei, fica quieto que tu vais falhar. É a pessoa, é ela própria que se trava, que para, que impede que alcance a sua melhor versão, de maneira simples. É como se a pessoa tivesse de um lado a dizer, vamos fazer acontecer, mas do outro lado com uma pistola apontada à cabeça, ei, não faças que tu não és capaz, não faças que tu vais falhar, fica quieto no teu canto. És tu que te sabotas a ti próprio. Não é o mundo. Claro que a culpa não é tua, mas a responsabilidade é tua. A culpa não é tua porquê? Porque essas vozes foram criadas pelo mundo exterior. Mas a responsabilidade é tua decidir mudar essas histórias, decidir mudar essas narrativas, contar uma nova história. Assim, tu controlas o teu cérebro, controlas os teus pensamentos, contas uma nova história, transformas a tua vida. Se tu queres ajuda nisso, de maneira mais acelerada, já sabes o que é que precisas de fazer. Eu não vou estar aqui com grandes conversas, porque tu já sabes. Fazes uma aplicação gratuita para a minha mentoria, montamos um plano estratégico detalhado. Se fizer sentido para ti, continuamos com o acompanhamento. Se não fizer, tu segues sozinho, mas, ei,
por ti, pela tua família, pelo teu futuro. Não vivas mais preso na tua mente. Não vivas mais aprisionado pelos teus pensamentos. Entende que tu és um Ferrari que age como uma bicicleta. Tu és um leão que se comporta como um simples gatinho enjaulado. Enjaulado pelo quê? Pelo passado, pelo cérebro, pelo pensamento, pelas crenças, pelos traumas, pelos bloqueios. Não aceites mais isso para ti. Não aceite mais isso para a tua vida. Decide buscar a tua melhor versão. Decide tornar-te alguém que, quando tu te olhas ao espelho, tu orgulhas-te de quem tu te estás a tornar, e todos que querem o teu bem à tua volta se vão orgulhar da pessoa que tu te estás a tornar. Porque entende, quando tu mudas, tudo à tua volta muda. Quando tu acordas os que estão à tua volta. Se tu fores o primeiro a despertar, tu podes despertar todos os outros que estão à tua volta, adormecido. Não deixes para amanhã o que já devias ter começado ontem. O melhor momento para plantar uma árvore era há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Faz acontecer hoje. Paga o preço, mas faz acontecer. Não vai ser fácil, não vai ser assim um estalar de dedos, não. Mas daqui a um ano, tu vais agradecer a ti próprio por teres começado hoje. Daqui a um ano, tu vais pensar, fogo, onde é que eu já podia estar se tivesse começado há 2 anos atrás? Mas mesmo assim, vais agradecer, fogo, ainda bem que eu comecei. Olha onde eu já estou. Agora é só acelerar daqui para a frente. Começa hoje. Faz acontecer. Paga o preço. Se tu tiveres alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Alguma dúvida, se tu não entendeste algo, ou se tens alguma sugestão, deixa aí nos comentários para eu te ajudar. Se tu queres uma evolução mais acelerada e mais guiada para tu ter certeza que vais na direção certa, faz a tua aplicação gratuita para a mentoria. Clica no primeiro link da descrição ou manda-me mensagem privada. E nós damos por encerrada a nossa live e voltamos-nos a ver amanhã. Acima de tudo, por ti e pelo teu futuro, aplica o que eu acabei de te passar aqui, porque vamos entender. O conhecimento não te vai levar a lado nenhum. O que vai transformar a tua vida não é o conhecimento. O que vai transformar a tua vida é o conhecimento aplicado. Ou seja, não é tu saberes, é tu saberes e tu fazeres. Queres que eu te prove isso? Olha para a maioria das pessoas com grandes diplomas. Elas têm muito conhecimento, mas tu sabes, elas não são as mais bem-sucedidas. Porquê? Porque elas aplicam pouco, porque elas têm conhecimento, mas falta estratégia. Aplica o que eu te ensinei. Entenda a diferença entre cérebro e mente, move-te pela mente, domina 5 vozes, conta novas histórias e esquece. Ninguém mais te para.